Feijão, feijão com arroz, no bicho feijoada, baião de dois. O que plantar na segunda safra de 2022? Qual é o potencial de consumo e a produção? E a pergunta, vão poder pagar? Quanto podem pagar? Quanto o consumidor vai dar conta de pagar pelo feijão? Bom, tratando do potencial do consumo, eu achei interessante essa ilustração aqui, ó. Um está fora da água, né? O peixe ali, né? A situação está horrível. O outro, você é um eterno pessimista, né? Por quê? Porque ele está conseguindo respirar apesar da situação. Mas vamos lá, vamos ver aí mais à frente, agora, na próxima, o que está acontecendo. E aqui a gente vai demorar um pouquinho, né? Analisando essas classes. Porque o que a gente tem escutado, o que é? Que a situação da pandemia, mais uma crise que já estava sendo gestada aí na economia do Brasil, fez com que as pessoas não tivessem mais meios de se alimentar. E às vezes dá a impressão que sim, eu confesso para vocês que tem horas que dá a impressão que lá na ponta tudo parou. E chega a parar algumas vezes, né? Tem motivos lá na ponta que levam a gente a acreditar que de vez em quando dá uma parada. Mas vejam esses números de classes sociais. A gente tem aí uma classe média, né, a classe média tradicional, que seria aí praticamente aquela classe B que é comentado, parte da C. A D e a E seria uma classe menos privilegiada, 47%. E temos uma classe bem pequenininha ali, né, que é a classe da elite chamada, ou a classe A no Brasil. Mas eu achei importante trazer isso, por quê? Porque quando a gente fala em percentual, é um pouco complicado de a gente imaginar que tamanho é esse de mercado. Nós somos 214 milhões de brasileiros, quem é quem? Quantos são aí nessa história? Então, o próximo slide ali vai mostrar que nós temos pelo menos aí 12, 13, 14 países que têm uma população maior do que 100 milhões de habitantes. 100 milhões de habitantes. O que isso quer dizer? Vamos ver a próxima ali. Isso quer dizer que se a gente pegar os números ali e fizer os percentuais para entender qual é o tamanho do nosso mercado, você vai encontrar aí 12, quase 13 milhões de pessoas que estão na classe A, naquela elite, né, que apareceu ali na imagem anterior. Vamos supor que essas pessoas consumam pouco. Elas consomem pouco, elas consomem 6 quilos per capita. Então, aí nós teríamos uma classe A consumindo 77 mil toneladas por ano. E uma classe B? Uma classe B, pegando aqueles números lá de 47%, seriam 100 milhões 580 mil pessoas. Vocês concordam que a classe B pode estar consumindo perto dos 15 quilos? Ou pelo menos ela gostaria de estar consumindo esses 15 quilos? E se ela quer a classe B, pelas contas que os economistas, os estudiosos fazem, ela consegue consumir esses 15 quilos, ou seja, aquilo que ela quer consumir de alimento básico, ela consegue ter acesso. Aí você tem a classe D e E, aí começa a surgir o problema. E também um raciocínio que eu julgo ser bastante pertinente e interessante. Se você tem uma classe D e E com aproximadamente 100 milhões de habitantes, lembrando a imagem anterior que a gente viu, é um país, a gente tem 2 países aqui dentro do Brasil com 100 milhões de habitantes cada um, se você separar por classe social. Então, se essa classe D e E ela tivesse a possibilidade ou os meios, ela iria buscar 17 quilos por habitante. É bem provável que a maioria delas esteja consumindo um volume mais ou menos parecido com esse. E vejam se vocês concordam. O que acontece com a pessoa da classe B, por exemplo, que ainda está na classe B, mas apertou o cinto? Ela vai deixar de consumir um alimento básico? Não me parece razoável. Ela deve estar mantendo o consumo de um alimento básico.
ela vai cortar do orçamento dela, muito provavelmente, aqueles alimentos considerados extras, né? Aquele alimento que ela gostaria até de mais iogurte, mais queijo, enfim, mais carne. Quem diminui o consumo de carne vai consumir o quê? Vai consumir proteína de origem vegetal. A proteína de origem vegetal, mais conhecida e mais acessível no Brasil, é o feijão. A classe D e E, segundo alguns números que a gente tem buscado aí em institutos de pesquisa, nós devemos ter aproximadamente 10 milhões de pessoas, alguns falam em 20 milhões de pessoas, que teriam um total de calorias diárias abaixo daquilo que é considerado ideal. Bom, essas pessoas, quem está com a responsabilidade maior de cuidar delas é o próprio Estado. O Estado cuida, distribui alimentação, nós, como cidadãos, na medida do possível, vamos fazendo a nossa parte de fazer chegar para elas alimentação. O que é que pensa o governo quando pensa em alimentar essa população? O que é que pensa você quando você resolve, vou ajudar uma família que tem necessidade lá de suplementar a alimentação? Você pensa numa cesta básica, alimentos básicos para essa pessoa. Então, gente, o nosso potencial de consumo, ele está acima de 3.218.000 toneladas se nós tomarmos esse esboço. Lembrando que esse ano nós estamos, segundo o IBGE, produzindo menos de 2.800.000 toneladas. O que faltou nesse número, desses 3.218? Aquilo que é utilizado para plantar, seja semente ou seja grão, ele acaba sendo somado a esse valor. Você tem um estoque que é chamado de estoque de passagem, um volume que vai passando de um ano para o outro, que são os estoques, aquilo que você tem em casa, que tem no supermercado, que está lá no cerealista, enfim. Então você seguramente tem que produzir, pode produzir acima dessas 3.018.000 toneladas. Nós estamos produzindo ano a ano, nos últimos 3 anos, menos de 13 quilos por habitante. Se você pegar a produção do Brasil e dividir por 214 milhões, você vai achar 13 ponto qualquer coisa, não, chega a 14 num ano, no outro ano você perto de 13, perto de 12,8, 12,9 e vai por aí afora. Então, nós temos um potencial de consumo que não está sendo atendido aqui dentro do Brasil. Já começa a surgir na cabeça da gente o seguinte, mas se a gente produzir tudo isso aí, nós vamos ter um problema. Vai sobrar feijão aqui no Brasil. Feijão, feijão com arroz, no bicho, feijoada, baião.